Olá, hoje o nosso bate-papo é com ele, Alan Calaça. Alan, tudo bem? Tudo bem? Então, quem é Alan Calaça? Fala um pouco pra gente. Alan Calaça é um menino que cresceu no interior de Goiás, amando a aviação e cultivou uma paixão pelo Santos Dumont e pelo 14 Bis. E de lá para cá veio lutando para chegar, né, na vida e obra do Santos Dumont, até que eu fiz então o projeto 14 Bis, que se tornou um projeto mundialmente conhecido. Conhecido. E sobre o 14 bis, como que surgiu essa paixão? Como que começou tudo isso na sua vida? A paixão começou uma certa vez, por volta lá de 68, o meu pai me deu uma nota de 100 mil cruzeiros, 10 mil cruzeiros, que de um lado tinha o Santos Dumont, de outro tinha o 14 Bis. E eu me apaixonei por aquela imagem e queria ver um 14 Bis. E na época a literatura era muito pobre a respeito da vida e obra, o interesse pela aviação e pela vida do Santos Dumont. Fui buscando durante esses anos e cultivando enfim, fazendo conhecer o 14 Bis da aviação, supostamente até que lá no ano de 2000 eu fui até a França para chegando lá, o governo francês em 1973, porque o 14 Bis que tinha lá, as formas do 14 Bis, que o governo francês preferiu descartar porque ele não tinha nada a ver com um verdadeiro 14 Bis. Essa foi a história que eu escutei lá. Aí então, nesse dia que eu estava no Museu Dallaire, eu decidi que eu iria construir um 14 Bis. E na época o curador do museu era o Stéphane Nicolau. Aí eu disse para ele, falei, eu vou construir um 14 Bis igual de 1906. Ele olhou para mim e disse assim, vai. Eu falei assim, num tom de deboche, né? Eu falei, não vou. Se você puder me ajudar com materiais aí. Então comecei a pesquisa, eles me forneceram jornais de época, revista, fotografias, aí eu comecei a pesquisa total pelos materiais, depois para refazer o projeto do 14 Bis, numa engenharia reversa, elas não através de plano reto, elas são em ângulos. E qual foi o problema enfrentado? E adequar isso para fazer as medidas e que elas estivessem dentro de um acerto no mínimo razoável. Eu criei uma fórmula matemática que corrigia isso. E aí então eu fui fazendo medidas comparativas e a medida exata. Então refiz o projeto 14 Bis, e o tamanho da roda todo o projeto primeiro. O restante das peças de comandos internas foi por dedução, foi pensando a forma que o Santos Dumont pensava e cheguei aos mecanismos de época. Observando o Demoiselle, que tinha projetos já do Demoiselle publicado na revista Mecânica, e já tinha todo um legado Demoiselle, né? Porque eu não sei se você sabe, mas o Santos Dumont, em 2013, no linear da Primeira Guerra Mundial, ele foi confundido com um espião alemão no litoral da França. Uhum. E foi uma coisa momentânea, mas ele ficou muito revoltado com aquilo, porque ele era o Petit Santos, era uma sumidade no mundo da aviação, né? E foi confundido momentaneamente, e para onde ele ia, ele levava todos os projetos. O Santos Dumont, então, lá no Ile Havre, no litoral francês, ele juntou tudo que ele tinha de projeto e queimou.
E nessa foi o projeto do 14 bis também. Os projetos dos balões também, todos perderam nessa época. Então você não teve acesso Eu a não tinha esse nenhum acesso a material dele. nenhum material. Aí Uhum, então em 2005, em 2003 estava pronto o projeto, 2004 eu comecei a construção. Foi quando a Força Aérea Brasileira estava procurando um projeto para os 100 anos do primeiro voo do 14 bis, um 14 bis voador. Eles não tinham nada, nada. Tinha o 14 bis foi construído no Campo dos Afóncios, inclusive até o engenheiro responsável era o Vander Montandon, que foi uhum, inclusive o piloto do 14 bis na época, mas não conseguiu voar, o 14 bis não voou, então foram perdidos os trabalhos naquela época. E quando eu apresentei o meu projeto em 2004, já construindo o 14 bis, a Força Aérea abraçou uhum, o meu projeto para que a gente terminasse ele para 2006. Aí entrou a Embraer, veio junto também o CTA, o ITA, uhum. esteve todos ali junto comigo, vinham aqui prestar alguma ajuda, Uhum. mas na Alguma informação? verdade o que eu precisava mesmo era de seda, bambu e mão de obra, porque Uhum, era tudo muito artesanal, né? Mas volta e meia tinha uma correçãozinha. E aí eu vim com esse projeto em 2005, ficou pronto o 14 bis, que nós apresentamos lá no Paris Air Show. Levamos no ano do Brasil na França, nós levamos o 14 bis, e ele foi apresentado no Paris Air Show, foi a atração da feira do Paris Air Show em 2005. uhum. E quando, logo depois do Paris Air Show, esse 14 bis foi doado para o governo francês e hoje se encontra no Museu d'Elher, em Paris. De lá para cá eu voltei para o Brasil, construí outro 14 bis e comecei a fazer apresentações pelo Brasil e pelo mundo. Uhum, Exposições na Europa, Estados Unidos, e mantenho até hoje fazendo uhum. essas apresentações, palestras, E e esse você construiu aqui em Goiás? foi tudo construído nesse hangar Neste aqui em hangar aqui em Goiás. Goiás? Que bacana. Foi construído com materiais de época mesmo, Uhum, seda, bambu, bambu cana-da-Índia, frejó da Amazônia e os outros materiais, corda de piano, que eram os cabos de aço, 99% do projeto original. É considerada a réplica mais perfeita do mundo, né? uhum. De aeronaves da época dos primórdios, ela é a aeronave com maior percentual de originalidade. Uhum. E hoje ele está aqui em Goiás e você faz apresentação no Brasil inteiro, no mundo inteiro No também, né? mundo inteiro. Uhum, Hoje, a base dele é esse hangar. Eu tenho uma aeronave aqui que fica para fazer testes, fazer voos de experiência, e a outra aeronave está em São Paulo atualmente, porque vai participar de uma exposição em São Paulo. Então ela está lá no depósito para participar dessa exposição. entendi. E hoje você está morando em Goiás. Por que que você Eu, escolheu Goiás para morar e para construir essa réplica do na 14 bis? verdade, eu nasci aqui do lado de Caldas Novas. Eu nasci em Corumbaíba, uma pequena corrutela que tem aqui perto. Uhum, E de lá eu vim para Caldas Novas, eu estudei, fiz aviação em Goiânia, mas vim para Caldas Novas e aqui minha empresa, eu consolidei a empresa aqui em Caldas Novas e aqui era que eu tinha tudo em mãos para fazer e desenvolver o projeto 14 bis. Depois dessa minha desse primeiro impacto que eu tive lá em Paris, que não uhum, existia 14 bis. Então uhum, foi a partir daí, eu já estava tudo, minha vida estava toda organizada, eu falei, eu vou construir o 14 bis. uhum. Então foi a partir de 2000 que eu construí, que eu comecei, mas eu já estava aqui consolidado em Caldas Novas e eu não tinha por que sair daqui, Uhum. apesar de muita gente pedir que eu fosse para outros lugares para continuar o Para projeto. continuar o projeto. E na sua família tem mais alguém que gosta de aviação, assim como você também? Só uma filha Uhum, minha que gosta de aviação, mas ninguém. O meu pai não era da aviação, meus irmãos são executivos, só eu mesmo sou a pessoa da aviação.
Entendi. E qual o conselho que você daria hoje para quem está começando na aviação, quem tem esse sonho de voar, de iniciar uma carreira? Se tem o sonho de voar, de iniciar uma carreira na aviação, continue, porque é uma profissão maravilhosa, linda, é uma liberdade indescritível. Você tem um mundo a seus pés depois que você passa a pilotar uma aeronave. Você se sente com asas. Uhum. E tem algum livro que você indica para quem está começando agora na aviação? Olha, os livros que eu li foi os livros do Lins de Barro, que era a respeito do Santos Dumont. E o Pequeno Príncipe foi o livro mais Uhum, inspirador que eu li uhum, da aviação. Eu acho que se você basear na vida e obra do Santos Dumont e ler o Pequeno Príncipe, não precisa de ler mais de mais nada, né? nada. Mais nada. É o que você vai ter de melhor para se inspirar. Entendi. E além de você e de Santos Dumont, quem mais você considera um ícone da aviação? Olha, um dos ícones da aviação brasileira, eu acho que seja o fundador da Embraer, né? E Uhum, o Osiris. Ele realmente ali, ele, o Dr. Osiris, ele deu vida à nossa aviação pós-Santos Dumont, porque quando ele criou a Embraer, ele colocou o Brasil num outro nível de aviação, né? uhum, E mostrando que aqui nós realmente temos o dom, o, o desejo, o dom da aviação. Os brasileiros, isso é uma coisa natural, né, na gente, como jogar futebol. É, porque lá fora não é assim, a maioria tirando os Estados Unidos, a maioria vai para a aviação porque é uma coisa que dá um resultado, não é porque só aqui no Brasil é paixão, apesar das condições financeiras nossas não ser tão relevantes assim, mas está no sangue do brasileiro a aviação. uhum. É uma coisa natural nossa, né? E eu acho que quem está no nível hoje, dentro do Brasil, de ícone da aviação, para mim é Osiris Silva, Embraer. No mundo lá fora, nós temos os Wright Brothers, que mesmo eu não acreditando que foi eles que voaram primeiro que Santos Dumont, porque não tem essa prova. Eu sou muito amigo da Uhum. família Wright Brothers. A Amanda Wright Lane me disse lá numa vez que eu fui convidado para ir para Dayton, Ohio, e a Amanda esteve aqui, a sobrinha neta dos Wright Brothers, quando ela viu o 14 bis voando, ela chorava copiosamente. E ela nunca viu um flyer verdadeiro voar. Uhum. E, então, eu acho assim que os Wright Brothers foram importantes porque eles criaram um auê muito grande dentro da aviação, mas eles nunca foram verdadeiros criadores do avião. Porque eles quiseram colocar para o mundo que eles bateram um recorde mundial como se batesse um recorde mundial de natação na piscina de casa, sem testemunha, Sem sem prova juiz, nenhuma. sem É. ninguém. Aham. Depois apresentaram a foto e falaram, ó, eu nadei. Uhum. Foi o caso da aviação. É, que foi diferente do Santos Dumont, né? Então, bom, e agora quero agradecer muito ao Alan por ter nos recebido e perguntar para ele, Alan, você vai nos mostrar aí o 14 bis? Tem partes do 14 bis que está em reforma, então eu vou Uhum, mostrar para vocês. Mas eu tenho muitas imagens do uhum. 14 bis que eu vou te passar, imagens bem nítidas de voos, e você pode usar essas imagens para o seu público observar ela. Tá ótimo, muito obrigada. Por Quero nada. agradecer muito ao Alan por ter nos recebido e mandar um abraço para a família dele, para a Aline. Um abraço, Aline. Tudo de bom.